Bom, e agora vamos falar sobre receptores elétricos, né? Os receptores elétricos são o quê? Aqueles que recebem a energia elétrica, né? É o componente elétrico que transforma a energia dos elétrons, no caso a corrente elétrica, vinda de um gerador em outro tipo de energia, exceto calor, né? Então, quando a gente fala de transformação de eletricidade em calor, a gente está falando de resistores. Os receptores são todos aqueles que transforma a energia dos elétrons em outro tipo de energia luminosa, energia sonora, entre outros tipos de energia, né? Então, por exemplo, o computador ele vai transformar a energia elétrica em quê? Em energia sonora, em energia luminosa, em energia mecânica, porque dentro do computador tem um cooler, né? As caixas de som ele transforma a energia elétrica em energia sonora. O liquidificador ele transforma a energia elétrica em energia mecânica, né? E energia sonora também, porque ele provoca som, né? Então, observe aí que todos esses aparelhos elétricos eles utilizam a eletricidade e transformam essa eletricidade em outro tipo de energia para, para nos organizarmos, né, na nossa vida moderna, com computadores, com sons, com máquinas de eletrodomésticos, né? E é claro como essa energia por unidade de carga elétrica que o gerador, que o receptor, ele vai receber do gerador, né? Essa energia ela vai ser utilizada, essa energia elétrica vai ser utilizada para realizar trabalho, né? Então, essa energia que é utilizada para realizar trabalho, né, para cada unidade de carga elétrica é, que esse receptor vai receber, né, nós vamos chamar de força contra-eletromotriz, né? A força contra-eletromotriz ele vai ser justamente essa energia por cada unidade de carga elétrica que é utilizada pelo receptor para realizar o trabalho, né? Ou seja, para realizar a função é, de transformar essa energia elétrica em outros tipos de energia, né? Então, quando ele transforma esse tipo de energia, ele tá realizando o trabalho, certo? Então, essa força contra-eletromotriz, né? No caso dos geradores, nós tínhamos força eletromotriz, que era energia fornecida para o circuito elétrico. No caso de força contra-eletromotriz, é a energia gasta para poder realizar trabalho, ok? E nós teremos também, assim como nos geradores, que tínhamos uma equação geral, aqui nos receptores também vamos ter uma equação geral, né? A representação do receptor elétrico é análogo ao dos geradores, porém com a indicação da força contra-eletromotriz. Os receptores, assim como os geradores, possuem resistência interna, que transforma parte da energia em calor, né? Então, além dos geradores também dissiparem uma parte da sua energia como forma de calor, os, os receptores eles também vão dissipar uma parte da energia em forma de calor também. Então, existe perda de energia na produção de energia e existe perda de energia no gasto de energia. Então, há aí um total de energia perdida que é significativo, né? Bom, e falando sobre essa equação geral dos receptores, né, os receptores eles diminuem a energia dos portadores de carga elétrica quando passam por eles. Assim, a diferença de potencial do receptor será a soma das quedas de tensão causada pela resistência interna do receptor e pelo trabalho realizado por unidade de carga, que é a força eletromotriz. No caso, força contra-eletromotriz. Então, a diferença de potencial que foi recebido pelo receptor vai ser igual à força contra-eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes a corrente elétrica, né? Então, esse U aqui é a diferença de potencial que é fornecido ao receptor, então chega esse U no receptor, né? Só que uma parte dessa,
desse potencial é perdido. Há uma queda de tensão aqui, né? Ele perde um pouquinho dessa energia, né? Desse potencial, né? Dessa diferença de potencial. Ele perde um pouquinho aqui a sua voltagem, né? E ele vai utilizar apenas a sua força contra-eletromotriz. Então, essa força contra-eletromotriz é a energia que o receptor realmente vai utilizar para realizar o trabalho, certo? Para realizar o trabalho, ok? Então, dessa diferença de potencial que é fornecido ao receptor, uma parte vai ser dissipada e uma parte vai ser utilizada para realizar trabalho, certo? Ou seja, para produzir energia sonora, energia luminosa, entre outros tipos de energias, né? Energia mecânica. Né? E a partir dessa função aqui, nós podemos representar por um gráfico, né? Porque isso aqui também é uma função do primeiro grau, então toda função do primeiro grau a gente pode representar por um gráfico, né? Então, nós teremos um gráfico aqui ó, que vai estar subindo. Lembrando lá que o gerador está descendo, mas o do receptor está subindo. Então, nós temos aqui ó, que quando a corrente é zero, a força contra-eletromotriz, né, é um valor determinado lá. É um valor mínimo aqui. Aí, quando ele está no circuito fechado, né, ou seja, ele apresenta corrente elétrica, quando a corrente elétrica vai aumentando, né, ele vai tendendo a esse valor máximo da diferença de potencial. Então, nós temos aqui o U, que é a diferença de potencial que é recebida, né, que é o valor máximo que ele pode receber, certo? Bom, e a potência do receptor, né? O gerador também tem uma potência, o receptor também vai ter uma potência, né? A potência do receptor, ele expressa a quantidade de energia das cargas elétricas aproveitadas pelo receptor por unidade de tempo. Como vimos, parte dessa energia gasta pelo receptor é dissipado devido à sua resistência interna. Temos então que o receptor terá uma potência útil, que a gente vai chamar de PU, aproveitada pelo receptor, e uma potência dissipada, que a gente vai chamar de PD, por conta da resistência interna. A potência total PT será PT, que é a potência total, é igual a PU, que é a potência útil, mais PD, que é a potência dissipada. Então, a potência total, né, que vai ser dependente da diferença de potencial cedido ao receptor, vai ser igual à potência útil, que é proporcional à força contra-eletromotriz, mais a potência dissipada, que é aquela potência que foi perdida, né? Que foi perdida em forma de calor, né? Que proporcionou a perda de energia em forma de calor, certo? Então, é essa potência útil aqui que vai fazer com que o receptor, né, o aparelho elétrico, ele funcione, ele realize o trabalho. Né? E essa potência dissipada vai ser aquela energia, né? Vai ser responsável por aquela energia que quando a gente pega no celular, por exemplo, e o celular está quente, é essa potência aqui que está sendo perdida, tá? E o rendimento, né, desse receptor, no caso aqui é receptor, tá, gente? O rendimento do receptor, ele vai ser obtido pela razão da potência útil e a potência total. Então, eu pego aqui, por exemplo, a potência útil de 80 watts, né, e a potência total é de 100 watts. Então, 80 dividido por 100 dá 0,8, que é o mesmo que 80%. Né? E a gente pode também calcular o rendimento dessa forma aqui, sabendo o valor da força contra-eletromotriz e da diferença de potencial fornecida ao circuito elétrico. Tá? Esse rendimento aqui vai nos dar um índice de quanto esse receptor vai utilizar essa energia, né, em forma de trabalho, né, e quanto essa vai ser de energia que vai ser desperdiçado. Quanto maior o valor aqui, quanto mais próximo de 1 essa razão, né, menos desperdício de energia esse receptor vai causar, tá? Ou seja, menos energia térmica vai ser
é produzida por esse aparelho, menos ele vai aquecer, tá? Então nós temos aqui, ó, a energia elétrica, que é cedida ao receptor, no caso aqui nós temos um monitor de computador. Essa energia sonora, né, essa energia elétrica vai ser transformada em energia sonora, energia luminosa, que está aqui dentro dessa potência útil, e uma outra parte, né, uma parte bem pequena, né, vai ser para gerar aquecimento nesse aparelho, tá? É o que causa o aquecimento de todos os aparelhos, é essa potência dissipada, né? Essa é a potência que causou esse desperdício da parte da energia elétrica que foi recebida pelo receptor. Bom, então vamos aqui a um exemplo, né? A força contra-eletromotriz de um receptor elétrico é de 40 volts e a resistência interna é de 4 ohms. Se a diferença de potencial entre os terminais desse receptor for de 60 volts, qual deve ser a intensidade de corrente que o percorre? Qual deve ser a potência total do receptor e qual o rendimento do receptor? Então vamos aqui no primeiro, né? Qual deve ser a intensidade de corrente que o percorre, né? Que percorre esse receptor. Então nós temos aqui a força contra-eletromotriz, que é 40 volts, né? A resistência interna desse receptor é de 4 ohms e a diferença de potencial entre os terminais do receptor é de 60 volts, ou seja, são esses 60 volts que são fornecidos pelo gerador, tá? Então nós temos aqui na letra A, né, para a gente encontrar o valor dessa corrente, a gente pode utilizar a equação geral dos receptores, que é a DDP igual à força contra-eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes a corrente. Então nós temos que a DDP é 60 volts, a força contra-eletromotriz é 40 volts, a resistência interna do receptor elétrico é 4 ohms, vezes a corrente elétrica, né? Passando 40 para o outro lado, nós temos 60 menos 40 igual a 4i, né? 60 menos 40 dá 20, esse 4 passa para o outro lado dividindo, então fica 20 dividido por 4, então nós temos que a corrente é de 5 amperes. Já na letra B, ele está pedindo qual deve ser a potência total desse receptor. Então, a potência, a gente pode utilizar aquela expressão lá anterior, a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Né? A potência total vai ser igual a potência útil, vai ser a força contra-eletromotriz vezes a corrente elétrica, mais a potência dissipada, que vai ser a resistência interna vezes a corrente elétrica ao quadrado. Então, a gente aplicando aí esses valores, né? A força contra-eletromotriz é 40, a corrente é 5, a resistência interna do receptor é 4 e a corrente elétrica é 5 de novo, né? 5, nesse caso 5 ao quadrado, tá? Então 40 ali vezes 5 vai dar 200, 5 ao quadrado dá 25 vezes 4 dá 100, então a potência total é de 300 watts. Então observe que a gente pode já saber qual é o valor da potência útil, né? Que é 200 watts. Já a potência dissipada é de 100 watts. Então, nós temos aqui um aparelho que desperdiça 1/3 da sua potência, né? Então, não é um aparelho muito com um rendimento muito bom, né? Um rendimento extremamente baixo. Então, é daquele tipo de aparelho que ele vai mais gastar energia produzindo calor do que fazendo o que você quer que ele faça, né? Por exemplo, a lâmpada incandescente, ela tem basicamente essa relação aí de gasto de energia, né? Ela tem uma potência dissipada muito grande, né? E tem uma produção de energia luminosa muito pequena. Então, por isso que hoje em dia ninguém mais utiliza lâmpadas incandescentes, né? Utilizamos lâmpadas incandescentes para chocadeiras, né? Que aí sim a gente precisa do calor que é produzido pelas lâmpadas, né? Então ali a potência dissipada ela está sendo na verdade uma potência útil, né? Está sendo utilizada toda a energia para chocar os ovos de uma granja, né? Mas no caso de outros aparelhos, né, a gente não quer que os aparelhos produzam calor, a gente quer que a energia que ele recebe, né, que a gente paga, seja utilizada para fazer o que ele deveria fazer. No caso de um computador, né, produzir energia luminosa, né, fazer processamento de dados. Bom, temos uma outra forma também de calcular essa potência total
né, que a gente sabe que a potência total vai ser a diferença de potencial fornecida ao receptor, vezes a corrente elétrica, né? Olha só como fica bem mais fácil, né? A potência total é igual à diferença de potencial, que é 60 volts, vezes a corrente, que é 5, então nós temos 300 watts. Então, observe que a gente pode calcular de duas formas, a depender das informações que a gente tenha nos problemas, tá? E na letra C ele está pedindo o rendimento do receptor, né? Então nós temos aqui a força contra-eletromotriz, que é 40, e nós temos a diferença de potencial, que é 60, então nós temos aqui 40 dividido por 60, que dá 0,67. Então, nós temos um rendimento de 67% um rendimento percentual, né, que é 67% de toda a energia que ele recebe, né, 67% dessa energia vai ser para realizar o trabalho, já 33% vai ser desperdiçado. Bom, e nessa lei de Ohm generalizada, nós temos para um ramo, né, um trecho do circuito que tem vários geradores, vários receptores, resistores, entre outros componentes eletrônicos, a gente utiliza essa lei de Ohm generalizada, né? Utilizando todos os dispositivos mencionados até agora, geradores e receptores, podemos calcular a diferença de potencial de um circuito considerando os valores da força eletromotriz dos geradores e suas quedas de tensão, as forças contra-eletromotriz dos receptores e suas quedas de tensão e os resistores participantes do circuito. Para um trecho do circuito entre uma DDP e U, temos que a diferença de potencial vai ser a somatória de todas as forças eletromotrizes de todos os geradores que tem nesse circuito, nesse trecho do circuito, menos a somatória das forças contra-eletromotrizes, ou seja, da força contra-eletromotriz de todos os receptores do circuito, menos a somatória de todas as resistências do circuito, inclusive as resistências internas dos receptores e dos geradores, né? Então, nós temos aqui a somatória dos resistores, das resistências internas dos geradores, mais a somatória de todas as resistências internas dos receptores, mais a somatória de todos os resistores que tem nesse trecho do circuito. Isso tudo vezes a corrente elétrica. Tá? Então, para a gente encontrar a diferença de potencial total num trecho do circuito, lembrando que é um trecho do circuito, não do circuito completo, tá? A gente pode encontrar da seguinte forma, somando as forças eletromotrizes de todos os geradores, as forças contra-eletromotrizes de todos os receptores, somando todas as resistências internas dos geradores e receptores e as resistências que tem dos resistores que tem nesse circuito, os resistores separados, né? Vezes a corrente elétrica. Pronto, a gente encontra aí o valor da diferença de potencial desse trecho, tá? No caso de um circuito fechado, né, a gente pode obter a corrente elétrica da seguinte forma. Ó. A corrente elétrica, tá? Agora a gente para o circuito fechado, esse aqui de cima é para um trecho do circuito, certo? Não é para o circuito todo, é só para um trecho. E esse aqui de baixo é para o caso de um circuito fechado, certo? Então não é só esse trecho, é todo o circuito. A gente pode encontrar a corrente da seguinte forma. A gente soma as forças eletromotrizes de todos os geradores, diminui pelas forças contra-eletromotrizes de todos os receptores e a gente divide isso aqui pela soma de todos os resistores, inclusive as resistências internas que tem nesse circuito. Certo? Então a gente soma todas as resistências internas dos geradores e dos receptores e soma essas resistências com os resistores que estão presentes nesse circuito. A gente divide essa diferença pela resistência total e a gente encontra o valor da corrente elétrica, né? Por isso que a gente fala aqui uma lei de Ohm generalizada, que a gente tem aqui uma representação da lei de Ohm, né? Que a resistência é igual a, no caso aqui, a tensão, né? Dividido pela corrente, né? Então aqui nós temos uma lei de Ohm generalizada. Muito bem, vamos a uma aplicação desses casos que a gente viu agora da lei de Ohm generalizada, tá? Para ver como é que a gente utiliza aquelas equações. Bom, nós temos aqui esse circuito, nós temos aqui
um gerador que tem resistência interna de 3 ohms e força eletromotriz de 80 volts. Temos aqui um outro gerador, né? Lembrando que isso aqui não é um receptor. Se fosse um receptor, teria um apóstrofozinho aqui, né? Força contra eletromotriz, mas como não tem, isso aqui é um gerador mesmo. Então temos aqui um outro gerador que tem força eletromotriz de 14 volts e resistência interna de 1 ohm. Temos aqui um resistor que está por fora, né? Um resistor livre, não é resistência interna, isso aqui é um resistor mesmo de 5 ohms. E temos aqui outros 3 resistores, só que esses 3 resistores estão configurados em paralelo, tá? Então, para que a gente possa fazer qualquer cálculo com esse circuito, a gente primeiro vai fazer essa associação aqui em paralelo para que a gente tenha apenas um ramo aqui, né? Um ramo para esse circuito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa conta aqui da resistência equivalente desses 3 resistores, 6, 12 e 4 ohms, tá? Então, o que a gente sabe de resistores em paralelo? A gente sabe que para calcular a resistência equivalente de resistores em paralelo é o inverso da resistência equivalente, vai ser a soma do inverso das resistências de cada um dos resistores em paralelo. Então, vai ser 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Então, substituindo os valores aí, né, resistência 1, resistência 2 e resistência 3, pelos seus valores, 6, 12 e 4, né? Então, nós temos 1 sobre 6, 1 sobre 12 e 1 sobre 4. A gente faz aí um MMC e a gente encontra aí que o MMC entre 6, 12 e 4 vai ser 12, né? Lembrando lá, né, do primário, quando a gente já fez o MMC, né? 6, 12, 4, né? Então a gente coloca aqui 2 e divide todos esses valores por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 12 dividido por 2 vai dar 6, 4 dividido por 2 dá 2. Por 2 de novo, né? 3 não divide, então fica 3 mesmo, 6 dividido por 2 dá 3, e 2 dividido por 2 dá 1. E agora por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 1 e 1. Bom, então aqui a gente multiplica 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, né? Então, esse aqui vai ser o nosso MMC. Bom, só para que vocês se lembrem aí como é que eu encontrei esse 12 aqui de baixo, tá? Achei importante informar aí para vocês. Bom, fazendo aqui a conta, né, 12 dividido por 6, né, esse 12 dividido por 6 vai dar 2 vezes 1, 2. Por isso que eu coloquei esse 2 aqui em cima. 12 dividido por 12 vai dar 1, vezes 1, 1. 12 dividido por 4 vai dar 3, vezes 1, 3. Pronto. Agora eu posso somar os numeradores dessas frações porque os denominadores são os mesmos. Então, 2 mais 1 mais 3 vai dar 6. Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 6 sobre 2. Invertendo aí ambas as frações, né, o R equivalente vai para cima e o 1 vai para baixo. Na outra fração, o 12 vai para cima e o 6 vai para baixo. A gente troca, né? Então, fica R equivalente dividido por 1, que dá R equivalente mesmo, e 12 dividido por 6 vai dar 2 ohms. Então, todo pequena parte do circuito em que os resistores estão em paralelo, nós podemos representar por apenas um resistor de 2 ohms, certo? Bom, agora a gente já tem um circuito que tem apenas um ramo, a gente pode aplicar lá aquela equação da lei de Ohm generalizada, tá? Então, nós temos aqui que a corrente elétrica é a somatória de todas as forças eletromotrizes menos a somatória das forças contra a eletromotriz dividido pelas resistências de todo o circuito, inclusive a resistência interna dos geradores, tá? Então, nós temos aqui que temos 2 geradores, mas não temos nenhum receptor. Então, nós temos que o primeiro receptor é 80 volts, já o segundo é 14 volts. Você observa que esse outro gerador está ao contrário, né? Não está no mesmo sentido que o gerador de 80 volts, né? Ele está no sentido contrário, então ele vai funcionar aqui como um receptor, né? Então, por isso que a gente coloca menos 14 ali, né? Porque a sua
a sua disposição está invertida em relação ao circuito. Então, a gente coloca aqui uma corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica que passa por ele está ao contrário, está no sentido contrário, né? Porque ele deveria chegar na carga na parte positiva, né? E sair da parte negativa. No caso aqui, ele está entrando no negativo e saindo do positivo, certo? Então, essa bateria aqui, ela está funcionando aqui como um gerador. Bom, então por isso que ela está aqui com um sinal negativo, né? Então 80 menos 14, menos 0 porque a gente não tem nenhum receptor nesse circuito. E aqui embaixo, ó, a gente vai somar todos os resistores que tem nesse circuito. Ó, né? Aqui nós temos 2 ohms, 1 ohm, 5 ohms e 3 ohms. Então temos aqui embaixo todos esses resistores. Então a gente faz aqui a somatória, 80 menos 14 dá 66. E 2 mais 3 mais 1 mais 5 vai dar 11. Então, 66 dividido por 11 vai dar 6 amperes, que é o valor da corrente que passa nesse circuito elétrico. Tá? Se esse gerador aí de 14 volts estivesse disposto no sentido contrário, né, o positivo estivesse na direita e o negativo na esquerda, aí a gente iria somar esses 14 volts com 80 volts lá em cima. Então, a gente teria um circuito com uma corrente maior. No caso aqui não é esse caso, então a corrente é menor. E esse outro gerador, esse gerador 2, ele tá funcionando como um receptor, ou seja, ele está gastando energia em vez de fornecer energia para o circuito. Ok? Então nós temos aqui a diferença de potencial. Se a gente quiser, por exemplo, calcular a diferença de potencial entre esses terminais A e B, nós temos aqui um trecho apenas, né? Nós podemos calcular essa diferença de potencial que está submetida a esse gerador de 80 volts, né? Como aqui nós temos um receptor, então vai ter uma quantidade de energia, de potencial reduzido nesse trecho do circuito, tá? Então, nós temos aqui que a diferença de potencial no trecho AB, né? O trecho AB só tem o gerador de 80 volts e a resistência 1, certo? Então, nós temos aqui, né, que o trecho UAB vai ser igual à somatória de todas as forças eletromotrizes menos a somatória das forças contra a eletromotriz menos a somatória das resistências vezes a corrente. Então, nós temos que a diferença de potencial no trecho AB vai ser igual a 80, que só temos um gerador, né? Então vai ser só 80, menos 0, porque a gente não tem nenhum receptor ali nesse trecho, menos 3 mais 0 mais 0. Por que 3 aqui? A resistência interna, né? Temos aqui a resistência interna desse gerador de 80 volts, que é 3 ohms. Não temos nenhuma resistência interna porque não tem nenhum receptor, então é 0. E não temos nenhum resistor, né, nesse trecho do circuito AB, então é 0 também. Então 3 mais 0 mais 0. E a corrente elétrica, é o que a gente encontrou aqui em cima, de 6 amperes. Tá? Então vai ficar de que forma? 80 menos 3 vezes 6 vai ser 80 menos 18, que vai dar 62 volts. Então nesse trecho AB aí, nós vamos ter uma diferença de potencial de 62 volts. Tá? Então observe que não é mais 80 volts, é um valor menor, isso por conta do circuito elétrico total, né, pelo qual reduz a corrente elétrica. Muito bem, e para finalizar essa aula, nós vamos ver aqui a lei de Kirchhoff, né, que a gente pode chamar de lei das malhas, que a gente vai utilizar quando há uma rede elétrica complexa, né, com muitos nós, muitos ramos e muitas malhas, com muitos geradores e receptores. A gente vai utilizar essa lei, as leis de Kirchhoff, né, porque é mais do que uma lei. Certo? Então, por exemplo, esse circuito que vocês estão vendo aí é um circuito complexo, porque ele tem diversos geradores, né? Temos o gerador 1, gerador 2, gerador 3, gerador 4, temos diversos resistores também. Né? Mas poderíamos ter um circuito elétrico que tem também receptores, né? Podemos ter outros tipos de componente elétrico, podemos ter capacitores também. Né? Então, para que a gente
consiga resolver, entender qual é a corrente elétrica que passa no circuito, né, qual é a diferença de potencial que está submetido a cada um dos componentes eletrônicos, a gente utiliza a lei de Kirchhoff, que simplifica a questão das redes elétricas complexas. Certo? Então, a primeira lei de Kirchhoff, né, antes da gente fazer qualquer cálculo utilizando a lei de Kirchhoff, né, nós vamos aqui à primeira lei. A primeira lei ela vai falar o seguinte: em um nó, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, nós temos aqui essa primeira corrente de 1,5 amperes, né? Então, o total aqui, desse lado, né, a corrente que está entrando nesse nó aqui, vai ser de 3 amperes. Né? A soma dessas duas aqui vai ser de 3 amperes. Então, a soma das outras também vai ser de 3 amperes. Então, aqui nós temos 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, então vai ser 3 amperes em cada um desses trechos aqui. Então, a primeira lei de Kirchhoff ele vai dizer que a soma das correntes que entram, né, essas correntes que entram aqui, a gente vai chamar de I1 e I2, né, vai ser igual à soma das correntes que saem, I3, I4 e I5. Né? Aqui é I5. Certo? Então, nós vamos ter a seguinte relação. Para esse caso aqui, em que a gente tem um nó, né, que tem dois ramos entrando e 3 ramos saindo. Né? Então, nós temos que a soma das correntes que entram, que é caso I1 e I2, vai ser igual à soma das correntes que saem, que no caso I3 mais I4 mais I5. Né? Nesse caso aqui desse exemplo que vocês viram no vídeo, o I1 é 1,5 volts e o I2 é 1,5 volts também. O I3 é 1 volt, o I4 é 1 volt e o I5 é 1 volt. Então, nós temos aqui 3 volts que está entrando e 3 volts que está saindo. E é isso que está dizendo a lei de Kirchhoff. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, a corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. Ok? Essa é a primeira lei de Kirchhoff. Bom, e a segunda lei de Kirchhoff, a gente vai pegar algumas regrinhas, né? Em geradores ou receptores, o traço maior corresponde ao polo positivo. Em resistores, o polo onde entra a corrente é o positivo. Segundo, é preciso identificar os nós e as malhas no circuito. Então, a gente tem que identificar onde estão os nós e onde estão as malhas nesse circuito. Terceiro, é necessário indicar um sentido para a corrente elétrica percorrer cada malha. Então, a gente vai identificar esse sentido da corrente elétrica, certo? A gente pode dar um sentido arbitrário para essas correntes, né? Mas é importante que a gente sempre faça de uma forma coerente com cada dispositivo do ramo, certo? Quando a gente vai calcular com sentidos de corrente elétrica tudo de forma diferente, né, da forma como a gente quiser, a gente vai encontrar o valor da corrente negativa e assim a gente sabe que não é aquele sentido que a gente pensou inicialmente, é só a gente inverter depois. Mas é interessante que a gente faça antecipadamente qual vai ser o sentido da corrente e a gente vai fazer um estudo disso mais à frente no próximo slide, tá? 4. É importante aplicar a primeira lei de Kirchhoff, né, a corrente que entra é igual à corrente que sai, para cada nó, ou seja, escrever uma expressão com as correntes elétricas que chegam ao nó e que saem dele. E 5. É preciso indicar um sentido para percorrer a malha. Né? Então, a gente vai dizer qual é o sentido que está percorrendo aquela malha ali. Esse sentido ele pode ou não coincidir com o sentido da corrente. Você pode dar sentidos arbitrários também, certo? Sendo que no final você vai encontrar o valor das correntes negativas, aí você vai saber que o sentido dessas correntes, na verdade, é o sentido oposto que você estava pensando inicialmente, né? E definirá também, esse sentido pode ou não coincidir com o sentido da corrente, e isso vai definir o sinal das tensões no dispositivo, certo? Bom, então vamos fazer aqui, né? Vamos fazer uma aplicação utilizando aquele circuito que a gente viu lá no começo, né? Aquele circuito complexo, cheio de resistores e cheio de geradores. Né? Nós temos aí o gerador 1, 2, 3 e 4, né? De 10 e 20 volts, certo?
e eles estão dispostos de forma diferente, né? O gerador 1 está com polo positivo para cima, o gerador 2 está com polo positivo para baixo, o 3 está com positivo para cima e o 4 está com polo positivo para baixo, né? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Primeiro vamos estabelecer a corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica, né? Que é importante a gente definir isso. Eu vou tomar aqui como base esse meu primeiro gerador, né? Então a corrente elétrica ela vai sair aqui do positivo, certo? E vai seguir aqui, ó, por esse ramo, né? Então ali quando passa pelo resistor 1, nós temos ali a corrente 1 também, certo? Porque a corrente é a mesma que passa em um ramo só. Ele só vai ser uma corrente diferente quando ele passar por um nó. Então aqui, ó, nós temos um nó, né? Então essa corrente 1 aí, ela vai se dividir, vai vir aqui para baixo, né, nessa direção do gerador 2 e o outro vai para o resistor 2, certo? Então nós vamos dar esses valores aí. Nós vamos chamar aqui de I2, a corrente que vai até o gerador 2, certo? E uma outra corrente que vai para o resistor 2. Mas a gente ainda não sabe se essa corrente está entrando nesse nó ou saindo desse nó. Então a gente vai deixar mais para frente, certo? Vamos nos basear apenas, vamos trabalhar primeiro com essa malha, depois a gente passa para a malha do meio, tá bom? Bom, e aí quando ele passa por esse nó, essa corrente 2, ela passa de novo por um outro nó. Então, ela já não é a mesma corrente, certo? Mas como nós temos aqui, ó, que essa corrente que passa aqui em cima, né, que é dividida aqui, é a mesma que vem para cá, né? Então, a corrente que passa aqui no resistor 6 vai ser a corrente 1, certo? Isso por quê? Porque ele pertence ao mesmo ramo. Se está no mesmo ramo, a corrente que passa nesse ramo é sempre a mesma corrente. Então, se aqui passa I1, corrente 1, aqui no restante do ramo também vai passar I1. Então, aqui nesse resistor aqui, também vai passar uma corrente I1, certo? Bom, agora vamos para a próxima malha, que é essa malha aqui do meio, certo? Que tem o gerador 2, o gerador 3, a resistência 2 e a resistência 5. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Esse gerador 2 está certo, está saindo do positivo e entrando no negativo a corrente, né? Então, a gente vai utilizar primeiro como base essas duas, a corrente elétrica que passa aqui nesse gerador 2, ok? Bom, utilizando o sentido da corrente aqui, né, que sai aqui do gerador 3, nós temos uma corrente que sai aqui do gerador 3 que sobe, né, que vai se dividir nesse nó, né, quando ele se divide nesse nó, ele transforma numa corrente 3 e vai para outro ramo, uma outra corrente, né? Então esse I4 aqui, essa corrente 4, ela vai se dividir, né? Então esse I3 aqui ele vai para essa direção, né? Tomando como base esse gerador 3, tá? Ele vai entrar aqui nesse gerador 2, né? Esse I3 aqui se junta com o I1 e se transforma no corrente 2, né? E essa corrente 2 aqui, ó, o que vai acontecer? Ela se transforma no I1 e o que sobra? Justamente a corrente 3. Então, o que vem aqui para a esquerda, né? Para a direita, desculpa. O que vem aqui para a direita vai ser justamente a própria corrente 3, que é a que passa aqui no resistor 2, certo? Então, quando esse I2 aqui ele se divide em 1, né? E I3, por quê? Porque aqui em cima ele se junta o I3 com o I1 e forma o I2. Então, se o I2 aqui ele se separa em I1, o outro só pode ser o I3. Então, nós temos aqui essa divisão de correntes nesse nó, certo? Então, a corrente que passa no resistor 5 é igual à corrente que passa no resistor 2, ok? E para essa última malha aqui, né, nós temos que a corrente elétrica, né, nós temos uma corrente elétrica aqui
que sai do E4, né? Então, nós temos aqui o I5, vamos chamar essa aqui de outra corrente, né? A corrente elétrica que sai aqui do gerador 4 e 5, passa por esse resistor 4 aqui. E como ele está no mesmo ramo, observe que esse aqui é um ramo só. Resistor 3, o gerador 4 e o resistor 4 estão no mesmo ramo. Então, aqui em cima, no resistor 3, vai passar a corrente 5 também. Então, observe que I5 se junta com I3 para formar I4, e I4 aqui se divide para formar I3, ou seja, esse lado aqui só pode ser o I5 também, certo? E é claro que tem que ser o I5 porque ele pertence ao mesmo ramo, então toda a corrente elétrica que está aqui tem que ser a mesma corrente elétrica nesse ramo, tá bom? Bom, então a gente já fez a análise das correntes elétricas que passam em cada um dos componentes do circuito. Agora a gente vai ter que dar um sentido para a malha, né? Eu vou dar o sentido aqui da corrente elétrica, né? Porque fica muito mais fácil, porque aí a gente lida com valores positivos. Porque se tiver alguma corrente elétrica no sentido contrário, aí vai ser um circuito, uma corrente que a gente vai considerar como uma corrente negativa, né? Ele vai gerar uma corrente negativa ali. Muito bem. E aqui nesse outro, né? Aqui nós temos esse sentido, né? Que desce, depois vai para o I3, depois I4, I3 de novo, I2, né? Então nós temos esse sentido aqui, né? Então eu vou dar o mesmo sentido da corrente para o sentido da malha. E nesse último aqui a mesma coisa, ó, né? O sentido é esse aqui, ó, I5 passa para o I4, depois do I5, depois para o I4, então temos aqui um sentido horário. Então vou dar também o sentido da malha igual ao sentido da corrente que passa por essa malha, tá? Pronto, feito isso, a gente já pode calcular os valores, né? Calcular o valor da diferença de potencial, da corrente elétrica total que passa nesse circuito. Certo? Então, vamos primeiro trabalhar com a primeira malha aqui. Okay? Então, nós temos que a somatória, né, que a soma de todos os valores dos componentes dessa malha tem que ser igual a zero. Tá? Então, a força eletromotriz aqui, né, é fornecida pelo gerador, mais a diferença de potencial desse resistor, mais a força eletromotriz desse gerador aqui de 20 volts, mais a diferença de potencial que está submetido esse resistor 6 aqui. Então, a soma das diferenças de potenciais submetidos aos resistores com as forças eletromotrizes aqui tem que dar zero, tá? Isso aqui tudo somado dá zero. Bom, a diferença de potencial, né? A diferença de potencial aqui vai ser a resistência vezes a corrente, certo? A diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente, segundo a lei de Ohm. Então, a resistência nós temos aqui que é 1 e a corrente a gente não sabe ainda. A corrente que passa aqui por ele é o I1, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, 10, que é a força eletromotriz do gerador. O resistor vezes a corrente, né? No caso, 1 vezes a corrente, né? Utilizando ali a lei de Ohm, que aqui é a diferença de potencial desse resistor. E por que que ele está sendo negativo? Por que aqui está sendo negativo? Porque aqui o resistor ele serve como um dissipador. Ele gasta essa energia. Então, como ele gasta energia, vai ser uma diferença de potencial negativo, né? Já a força eletromotriz do gerador, ele está gerando energia, está fornecendo energia, então ele é positivo, tá? Então, aqui nós vamos ter um valor negativo, porque o resistor ele gasta essa energia, então vai ser menos, ok? Mais 20 volts, ó, esse 20 aqui, ó, é do gerador que está aqui nessa malha, e menos desse resistor aqui, ó. Esse resistor é o quê? 2 ohms vezes a corrente 1. Então, vai ser menos 2 vezes 1. Certo? Então, a gente fazendo a conta aqui, né? Somando aqui os valores 10 mais 20 vai dar 30. E menos 1 e 1, menos 2 e 1 vai dar menos 3 e 1. Né? 3 e 1 por 30
o passa para o outro lado, né? Multiplico por menos 1 fica tudo positivo, e 1 passa para o outro lado dividindo, vai dar o quê? 30 dividido por 3, que vai dar 10 amperes. Então, a corrente que passa na primeira malha é de 10 amperes. O valor foi positivo, então significa que o valor da corrente, o sentido da corrente que eu coloquei aí agora, ó, né? Esse sentido aqui, ó, da corrente elétrica, esses sentidos estão corretos. Tá? Se desse um valor aqui de corrente negativo, significa que o sentido da corrente seria o contrário do que está aqui. Mas no caso é positivo, então é esse mesmo. Tá? Bom, agora vamos fazer da malha do meio. Mesma coisa. Né? A malha do meio tem o quê? O gerador 2, o gerador 3, o resistor 2 e o resistor 5. Tá? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior. Então vai ficar como? O gerador 2, que é de 20 volts, né? Menos 1 vezes, que é esse aqui de baixo, né? Que é o resistor 5, vezes a corrente que passa pelo resistor 5, que é o I3, né? Menos por quê? Porque ele está gastando energia, então vai ser negativo aqui a diferença de potencial dele. Mais 10, que é o gerador 3, menos 2 vezes, porque a resistor 2 é igual a 2 ohms. Então, 2 vezes a corrente que passa por esse resistor, que é I3. Então, 2 vezes I3, que é igual a 0, porque a soma de todos os valores da diferença de potencial e força eletromotriz dos geradores vai ter que ser igual a 0. Tá? Então, resolvendo essa expressão numérica aí, nós somamos 20 com 10, que vai dar 30, e menos 1 e 3, menos 2 e 3, que vai dar menos 3 e 3, que vai dar o quê? 3 e 3 igual a 30, o 3 passa para o outro lado dividindo, fica aí 3 igual a 30 dividido por 3, que dá 10 amperes também. Então, a corrente 3 deu 10 amperes coincidentemente. Bom, e aqui no final nós temos a última malha, né? Vamos fazer a mesma coisa, nós temos o gerador 3, o gerador 4 na última malha. Nós temos o resistor 3 e o resistor 4 nessa última malha, certo? Então, a diferença de potencial aqui do resistor 3 vai ser a resistência vezes a corrente, então vai ser 1 vezes I5. E aqui embaixo vai ser a resistência do resistor 4, que é 2, vezes a corrente, que é I5. Então, 2 e 5. Então, colocando isso aqui na expressão da lei de Kirchhoff, vai ser o gerador 3, 10 volts, menos 2 vezes I5, que é no caso o resistor 4 vezes I5, né, que é a corrente 5, mais 20, que é o gerador 4, menos a resistência 3, que é 1, vezes a corrente 5, que é a corrente que passa por esse resistor 3. Certo? Então, somando aqui 10 mais 20 vai dar 30, menos 2 e 5, menos 1 e 5 vai dar menos 3 e 5, que é igual a 0. Então, 3 e 5 é igual a 30, mesma coisa que os anteriores, e 5 é igual a 10 amperes. Certo? Bom, a gente já sabe o valor de I1, de I3 e de I5, mas a gente não sabe o valor de I4 e de I2. Né? A gente sabe aqui, ó, que I1, que nesse nó aqui, I1 mais I3 é igual a I2, né? Porque I1 vem para cá e I3 vem para cá, eles se juntam e formam o I2. Certo? A mesma coisa com I3 e I5. Ó. O I3 vem para cá e se junta com o I5 e forma o I4. Então, a corrente 4 é igual à soma do I3 com o I5 e a corrente 2 é a soma da corrente 1 com a corrente 3. Certo? Então, aqui, a corrente 1 mais a corrente 3 vai ser a corrente 2. Certo? A corrente 1 é igual a 10 e a corrente 3 é igual a 10, então a corrente 2 é igual a 20 amperes. A corrente 5 e a corrente 3, mais a corrente 3 vai ser a corrente 4, né? A corrente 5 e a corrente 3 são 10 amperes cada uma, então a corrente 4 também é igual a 20 amperes. Então a gente já sabe qual é o valor da corrente elétrica que passa em todo esse circuito elétrico. Né? O primeiro vai ser a corrente que passa aqui nessa primeira malha é de 10 amperes e de 20 amperes. Nessa segunda malha nós temos uma corrente de 10 amperes que passa em cima e embaixo, e dos lados, entre esses geradores aqui, ó, do gerador 2 e do gerador 3, passa a corrente de 20 amperes. No gerador, na última malha, no gerador 3 vai passar 20 amperes, em todo o restante do ramo, que é a corrente 5, vai passar 10 amperes. Tá? Então nós temos aqui
uma representação de como é que ficaria essa corrente elétrica, né? Observe que na situação que está anteriormente, esses geradores internos aqui, eles ultrapassam a capacidade de corrente elétrica que poderia passar neles, que seria de 10 amperes, então eles acabam aí superaquecendo, né? Então, observe que todo o sentido, né, quando a gente coloca isso para funcionar no simulador, ele mostra aí o sentido das correntes igual que a gente tinha pensado inicialmente, tá? E também os valores das correntes elétricas, que vocês puderam observar aqui, que é 10 amperes, essa é a corrente que passa por aqui, aqui que passa uma corrente de 20 amperes, aqui passa uma corrente de 10 amperes, aqui de 10 amperes, aqui de 20 amperes, aqui nesse ramo todo de uma corrente de 10 amperes. Ok? Então, é isso, gente. Tá? Espero que não tenha ficado muito cansativo para vocês. Foram 3 horas de aula, tá? Mas espero que vocês não tenham assistido tudo de uma vez, tenham assistido em parte, porque essa aula realmente é uma aula muito extensa. Então, obrigado por escutar até aqui e até a próxima aula.